empresária participante do grupo Viva com Arte trouxe a seguinte questão. Ela tem algumas funcionárias que simplesmente não cuidam dos uniformes. Não cuidam, relaxam, estragam, rasgam e ela resolveu tomar a seguinte atitude. Ela passou a cobrar o uniforme das funcionárias. Pode isso? Eu pergunto para vocês, pode? Não, não pode. Ah, mas elas pegam o uniforme e estragam o uniforme. Eu sei, isso acontece. Mas ainda assim você não pode cobrar. Por quê? Porque essa é uma exigência da sua empresa. A sua empresa exige que ela venha trabalhar com uniforme, portanto, esse uniforme precisa ser entregue para essa funcionária. Eu tenho um cliente aqui na minha cidade que eles trabalham com o ramo alimentício. Você já imaginou um uniforme branco, toda a área produtiva branco? O que normalmente as pessoas fazem? Elas pegam o uniforme, colocam na água sanitária e essa água sanitária destrói completamente o tecido do uniforme. Passaram-se poucos meses, as pessoas já pedem outro uniforme para repor aquele que já está totalmente estragado. O que essa empresa resolveu fazer? Ela contratou uma lavanderia industrial. Tem muitas empresas que encaminham os uniformes para serem lavados numa lavanderia industrial, porque com o processo de lavagem adequada, ele volta a se tornar branco, limpo e ele se mantém inteiro, ou seja, ele vai durar por muito mais tempo. E dessa forma sai mais barato do que comprar novos uniformes o tempo todo e também ficar à mercê da lavagem de cada um, porque você sabe, né? Cada um tem um branco diferente em casa. Para alguns o branco é no capricho, passadinho, cheirosinho, limpinho. Para outros é aquele branco meio encardidinho que a gente conhece. E numa empresa alimentícia, o melhor mesmo é padronizar. Aproveitando a questão dos uniformes, eu quero abrir um pouco mais esse vídeo e trazer um pouco mais de informações para que você possa fazer a gestão do seu negócio. Por que eu não posso cobrar uniforme? Eu vou te ensinar uma regra que você não se esquece mais. Você não pode cobrar aquilo que é para o trabalho. Tudo aquilo que a pessoa precisa para realizar o seu trabalho não pode ser cobrado. Agora, tudo aquilo que é pelo trabalho, isso sim pode ser descontado caso a pessoa não compareça. Por exemplo, ele recebe o salário dele no final do mês pelo trabalho que ele executa. Então, se ele falta, eu vou descontar, porque é pelo trabalho. Se ele, por exemplo, chega atrasado, eu vou descontar, porque ele não está trabalhando, eu contratei ele para que ele possa executar suas funções, trabalhar 220 horas mensais e quando ele falta, eu posso descontar de acordo com a convenção que cada empresa apresenta, o DSR. Por quê? Nós temos o domingo, que é o descanso semanal remunerado, e quando a pessoa falta durante a semana, ou quando a pessoa não cumpre a jornada de 44 horas semanais, sim, eu posso descontar o domingo, salvo casos que a convenção diga algo contrário a isso. Porque a legislação, a CLT, ela diz que sim, que você pode descontar o domingo. Mas eu já vi convenções que dizem que você pode descontar 1/4 do domingo, 1/8 do domingo, o proporcional à quantidade de horas que a pessoa faltou. Então, você precisa sempre estar olhando o que é que diz a tua convenção trabalhista, porque ela tem força de lei. E por isso que entender as leis, às vezes, acaba se tornando um pouco complicado, porque a pessoa diz, mas está na CLT, é lei, por que eu não posso fazer? Não é que você não pode, você não deve fazer, porque você vai estar contrariando a legislação e o que existe de princípio trabalhista, que o que vale é a norma mais benéfica. Aquilo que é mais benéfico para o trabalhador é o que o juiz vai considerar na hora que ele estiver cuidando do teu caso. Então, pense bem, o que é mais benéfico para o trabalhador? Ele pagar o uniforme do bolso ou a empresa pagar o uniforme, já que é uma exigência da empresa? A empresa pagar o uniforme. E para a gente saber o que eu posso cobrar e o que eu não posso cobrar, a regra é simples. É pelo trabalho ou é para o trabalho? Por exemplo, o Vale Transporte. Vale Transporte é para o trabalho. Ele precisa do Vale Transporte para que ele possa ir trabalhar.
Então, eu posso descontar apenas o teto dos 6%, que é o que a legislação permite. O restante é a empresa que paga. Ai, mas ele usa 6 ônibus por dia. Pelo trabalho ou para o trabalho? Para o trabalho. A empresa é quem paga. A refeição do funcionário. Eu posso descontar a refeição? Mesmo caso, você precisa seguir o que diz a legislação. Alguns casos vão exigir a entrega do cartão alimentação. Outros casos vão exigir a entrega do cartão em espécie. Ou seja, em espécie que eu digo dinheiro. Você pode colocar dinheiro no holerite da pessoa a título de almoço, mas isso somente se a sua convenção permitir. E existem alguns casos que não existe nenhum restaurante próximo e a empresa precisa fornecer a refeição, porque onde é que essa pessoa vai comer? Em outros casos, ela é substituída pela cesta básica, mas tudo vai depender do que diz a sua convenção. Outra coisa que é inadmissível, quando o funcionário, por exemplo, precisa de um equipamento de proteção individual. Então ele precisa de óculos, ele precisa de máscara, ele precisa de protetor auricular, de sapato. Inclusive o sapato de segurança faz parte do uniforme. Isso tudo que você fornece é para ele trabalhar. Ele precisa estar trabalhando com o sapato com uma densidade específica, que quem determina isso, é o técnico de segurança. É muito importante que o PPRA, o PCMSO tenha sido feito, tenha sido elaborado pela empresa que te presta serviços na área de segurança. Fica de olho, pede isso para eles e eles vão te dizer exatamente tudo o que esse funcionário precisa de equipamento de proteção e você não vai poder descontar. E aí o funcionário tem o equipamento de proteção e ele simplesmente rasga a bota na primeira semana. Ok, ele pode receber uma advertência por isso, que é um indicador de comportamento de que ele não é uma pessoa que toma conta das coisas dele. Mas ainda assim você vai ter que fornecer outra bota. E ainda assim você não vai poder cobrar essa bota do funcionário. Então fique muito atento, tudo aquilo que é para o trabalho ser realizado, você não vai poder cobrar do funcionário. E aquilo que é pelo trabalho que ele realizou, isso sim, se ele não fez, não compareceu, se atrasou, ele vai perder o dia e vai perder o domingo também. Eu acredito que agora ficou um pouco mais claro daquilo que você vai poder cobrar e daquilo que você não vai poder cobrar, ok? Mas vamos continuar o nosso papo porque eu não quero parar por aqui. Eu quero te perguntar, por que isso tudo já não está escrito na sua empresa? Por que você não colocou todas essas informações no regimento interno? Isso vai facilitar muito o dia a dia, a relação entre você e a tua equipe. E é simples para fazer o regimento interno. Vamos supor que você já tem uma empresa que já existe há algum tempo. Reúne todos os supervisores, reúne os gerentes, fale para eles o seguinte: pessoal, nós vamos começar a criar agora o regimento interno da nossa empresa. De que forma vocês acreditam que a gente pode fazer isso? Vamos trazer algumas regras. Eu sei que vocês também ficam incomodados quando os funcionários não cumprem as regras. Entende? Você já vai colocar aí algo de plano em comum. Eu estou fazendo o regimento interno e vocês vão me ajudar porque vocês também se incomodam pelo fato deles não cumprirem as regras. E isso é óbvio que todo mundo se incomoda, ainda mais que eles são os gestores, são cobrados pelos resultados. Eu tenho certeza que eles também estão esperando por regras, porque as pessoas, elas se sentem muito mais confortáveis e confiantes quando elas sabem quais são as regras do jogo. Imagina que você vai jogar um jogo e você não sabe de que lado está o gol. Para onde que você vai chutar a bola? Você não sabe. E bobeou, você ainda faz gol contra. Quando você tem um regimento interno, fica tudo muito mais claro. Vamos pensar, se na sua empresa você tem muitos funcionários, você pode sugerir para a tua equipe que eles façam uma divisão do regimento interno para que cada um cuide de elaborar uma parte. Que tal se você cuidar das normas relacionadas a benefícios? Então o RH pode estar administrando. Que tal se você cuidar das normas relacionadas ao comportamento deles lá dentro da empresa? Você vai cuidar das normas relacionadas a promoções? Não importa, você pode estar dividindo tudo isso. É uma ideia. E eles vão sair da reunião e trabalhar.
Essa não é uma reunião inicial onde você vai resolver tudo. Fazer o regimento interno numa empresa grande vai exigir muitas e muitas reuniões. Agora, vamos supor que a sua empresa é menor. A tua empresa tem menos de 10 funcionários. Então você vai poder contar com esses 10 funcionários com quantos? 2, 3. Os 2 ou 3 que têm um nível de maior senioridade, ou seja, que são mais sêniores dentro da sua organização. Chama eles e fala: pessoal, a gente precisa de um regimento interno. Como é que vocês acham que a gente pode fazer? Então você vai precisar estar conduzindo e você vai estar lidando, né? Quais são as áreas em que a gente vai poder estar trabalhando? E vocês vão fazer um rascunho, um briefing. Sabe qual é a melhor forma de trabalhar isso? Um flip chart. Coloca um flip chart. Coloca post-it. Eu amo trabalhar com post-it. Você distribui os post-its e aí vocês podem colocar de repente até cores para as regras. Essas regras são relacionadas com segurança, post-it verde. Essas regras vão ser relacionadas com a pessoa, o comportamento dela e tudo mais, post-it amarelo. Essas regras e assim por diante. Essa é uma ideia. Não dá, post-it é muito caro. Não tem problema, esquece o post-it. Vamos colocar em papéis, pega um durexzinho e coloca. Nossa, na minha empresa não tem flip chart. Esquece o flip chart. Vai para a parede. Tem parede na tua empresa? Vai na parede e coloca umas fitas adesivas. Nossa, eu não posso colocar fita adesiva na minha empresa. Ok, então você vai colocar umas fitas de tecido e aí você vai prender só o cantinho da fita adesiva. Para quê? Para você desenhar um quadro. Tem inúmeras formas de você desenhar um quadro. E você vai precisar de um espaço onde você possa se reunir com essas pessoas para vocês trazerem as ideias iniciais. Porque se inicialmente você já de cara começar a querer organizar tudo no computador, você bloqueia as ideias das pessoas. Agora, se você entrega papel, seja post-it, seja papel de rascunho, não importa. O importante é você acreditar que sim, eles podem construir o regimento interno e que sim, eles podem trabalhar em relação a isso. Eles vão começar simplesmente a escrever e talvez você nem precise inicialmente de dar um nome de regimento interno. Se a tua equipe é um pouco mais simples, são pessoas mais simples, você pode começar uma conversa informal. O que te incomoda no teu dia a dia de trabalho? O que incomoda que a tua equipe faz? Me incomoda que ele sai para fumar o tempo todo. E se nós colocássemos uma regra que ele só pode fumar na hora do almoço? Nossa, seria perfeito. Vamos experimentar? Escreve então e coloca lá, ok. E você? O que te incomoda no teu dia a dia de trabalho? Para mim o que me incomoda é que a pessoa traz atestado o tempo todo que vai levar o filho no médico, vai levar a esposa no médico, vai levar não sei quem no médico. Opa, mas isso é um direito dele? Ele pode. Mas quantos atestados ele pode trazer? Você sabe quantos atestados a sua convenção trabalhista permite que ele traga? Porque quando nós estamos fazendo um regimento interno, nós temos que levar em consideração que as regras dentro da empresa, elas não podem ultrapassar as regras da CLT. A CLT é a consolidação das leis trabalhistas que foi escrita muito antes de 1943, mas elas foram consolidadas em 1943. E depois da CLT, tem todas as súmulas, tudo aquilo que foi votado pelos juízes, tudo aquilo que aconteceu em cada sindicato, em cada convenção, em cada etapa. Então é difícil você conseguir ter acesso a tudo que os juízes votaram e passaram a ter peso de lei. Mas é muito fácil você ter acesso à sua convenção. E neste momento a gente está apenas criando o regimento interno. Calma lá. É possível que em algum momento, quando ele já estiver pronto, se você acredita que tem alguma coisa que esteja afetando, alguma coisa jurídica, você vai e faz uma questão pontual com o teu advogado para ter certeza de que ele está dentro das leis. Porque nós temos a CLT, nós temos todas as súmulas, tudo aquilo que foi decidido pelos juízes ao longo dos anos, nós temos também as convenções trabalhistas, então muita coisa que tem força de lei e eu não posso ir contra. E muito provavelmente, voltando aqui para o nosso regimento interno, você vai encontrar que o teu funcionário, ele pode trazer no máximo 3 atestados por ano de acompanhante.
E eu conheço empresas que simplesmente aceitam. Ah, tem aqui o atestado que ele estava acompanhando a esposa. Ah, e atestado que estava acompanhando o filho. Atestado que... Tem limite. São 3 atestados por ano. E essa é uma informação clara? Não é. Muitas vezes, mesmo sendo lei, o funcionário não sabe. Seria interessante que isso estivesse no regimento interno, porque no momento em que você aplica o regimento interno, no momento que você faz toda a integração, e pelo amor de Deus, eu estou te ensinando, mas você me prometa que você não vai pegar esse regimento e entregar para ele no dia da integração e pedir para ele ler em casa. Porque não vai funcionar para nada. Não me diga, a Carmen falou para fazer o regimento, eu fiquei um mês inteiro fazendo, entreguei e não funciona. Ele não funciona, não é assim. Eu vou te explicar como é que nós vamos fazer para implantar esse regimento interno. Calma lá. Neste momento nós estamos criando. E por que você tem que criar junto com a equipe? Por que você não pode copiar um regimento interno prontinho da internet? Por que você não pode pedir para alguém fazer o regimento interno para você? Eu vou te explicar o porquê. Simplesmente porque não funciona. E não funciona porque se você fizer o melhor regimento do mundo, aprovado pelo Papa, pelo Obama e por tudo aquilo que você considerar de mais alto grau de respeito, o teu funcionário vai sentir que aquilo está indo goela abaixo. Porque se você já tem uma empresa, então você precisa fazer com que o seu regimento interno funcione. Primeiro com a equipe que já está lá. E se você tentar colocar o regimento interno goela abaixo, veja bem se ele gosta de mudança. Você conhece alguém que goste de mudança, além de bebê molhado? Eu só conheço neném molhado. Neném molhado quer que troque a fralda, só. Fora isso, ninguém gosta de mudança, ninguém gosta que mude nada. Mas, se você se reúne com eles, o regimento interno vai passar a ser de quem? De todos. Então, quando houver uma falha nesse regimento interno, eles humildemente vão falar: olha, talvez nós não pensamos muito bem nessa parte, porque vão haver falhas. Esse regimento interno, ele vai ser feito, refeito, vão se acrescentar coisas eternamente, porque a vida está mudando, a empresa está mudando, o dia a dia está mudando, então sempre vão ter coisas que vão estar sendo acrescentadas a ele, e falhas irão acontecer. Então fique atento de que forma que você fará para estar fazendo a implantação desse regimento interno. Primeiro, você vai reunir a tua equipe e vai passar para eles uma necessidade que você acredita que seja de todos. E se você tiver algum caso real, algo que aconteceu de fato na tua empresa, traga e fala. Já pensou como seria importante ter esse regimento interno? E aí você vai começar a permitir que eles participem e organizem as suas ideias o mais espontâneo possível, e você já vai marcar uma segunda reunião e você vai dizer para eles: pessoal, próxima reunião, na próxima segunda-feira, na próxima semana, qual é a tarefa de vocês? Trazer listado tudo aquilo que vocês têm de sugestão para o regimento interno. Aí, quando eles chegam para o regimento interno, você pode pedir que eles se reúnam de 2 em 2, para que eles possam um acrescentar no outro e chegar à conclusão do que faltou, do que não faltou, ou se eles são de repente 3 pessoas, reúne os 3, conversa, e aí a gente vai começar a apresentação. E nessa apresentação e nesse agrupamento de ideias, os post-its são fantásticos. Ah, não tem flip chart? Não tem problema, põe na parede. Não tem parede, põe no vidro. Não tem vidro, gente, vai ter. Põe na porta. Eu tenho certeza que tem uma porta do teu escritório. Fecha a porta e começa a organizar as ideias lá. Você vai encontrar uma forma de deixar essas ideias tangíveis. Por que organizar as ideias dessa forma? Porque elas ficam tangíveis. E se você está com post-it, eles podem colar e descolar e se movimentar. Isso traz muito mais mobilidade, né? E aí nós estávamos falando, por exemplo, de coisas que faz parte da lei, mas que muitas vezes as pessoas desconhecem. Então tem essa ideia: quanto tempo de atraso o funcionário tem direito? Nenhum único minuto. Mas eu sempre ouvi falar que ele pode chegar 10 minutos depois. Pode, é uma tolerância.
tolerância para uma eventualidade, para alguma coisa que aconteceu. Eu gravei um vídeo que eu falo só sobre isso, e se você ainda não viu, veja. Ele é uma tolerância, mas não que seja uma habitualidade. Ele não tem esse direito, porque se ele chega atrasado todos os dias 10 minutos, imagina o que está acontecendo. Você está dando uma semana a mais de férias para eles. Os próprios gestores, essas pessoas vão começar a trazer as situações conflituosas. E aí, você vai fazer a sua lição de casa também. Tudo aquilo que você tiver dúvida na parte jurídica, você vai estar consultando a convenção trabalhista da tua empresa. Você vai estar consultando a legislação e você vai estar formatando, e eles vão trazendo mais e mais ideias. E talvez, se eles forem muito operacionais, eles sabem o que eles querem, mas eles não sabem formatar a frase. E é aí que você entra, com a formatação da frase e tudo mais. Por isso que, de repente, se você também não é muito bom nisso, chama o pessoal do RH, chama o departamento pessoal. Às vezes eles têm mais habilidade em escrever texto e tal. Este, o DP é uma negação. Ache alguém na sua empresa que seja bom em escrever textos, porque aí nós vamos começar a deixar essas frases com cara de regimento interno. Dessa forma, o regimento interno foi construído por eles. Então, se precisar modificar alguma coisa, é muito mais simples. Se alguma coisa der errado, eles mesmos assumem e já mudam aquilo. Mas, se você traz um regimento interno maravilhoso e perfeito, goela abaixo, a primeira vez que der errado, eles vão falar assim: não sei quem que escreveu esse regimento interno, pelo jeito essa pessoa nunca entrou numa empresa, essa pessoa não sabe nem o que está falando. Já ouviu coisas desse tipo? Essa pessoa, nossa, de onde que eles tiraram essa ideia? Deve ser só na empresa deles lá na Suíça, porque aqui no Brasil isso não funciona. E todas as críticas vão recair sobre esse regimento interno. É mais ou menos igual o bebê molhado que eu sempre digo: você está na festa, te dão um neném para você carregar, você carrega. Mas se esse neném sujar a fralda ou começar a chorar, você faz o quê? Sai correndo, procurar a mãe, vai lá e fala: toma que o filho é seu. É a mesma coisa. Se o regimento interno está funcionando super bem, ótimo. Mas se ele der problemas, olá, quem é que fez esse regimento interno? Olha só, tá louco, essa pessoa não conhece a nossa realidade. Então, faz o contrário, faz junto com a equipe. Esse regimento interno ele vai começar a ganhar espaço. E à medida que ele começar a ganhar espaço, ganhar corpo, talvez você tenha feito umas 4 reuniões, 5 reuniões, nesse momento ele começa realmente a ganhar corpo. E aí vale a pena você fazer um benchmarking, vale a pena neste momento, não antes. Dá uma olhada no regimento interno de outras empresas. Talvez você faça parte de um grupo de empresários, talvez você faça parte de um grupo de empretecos, de um grupo de recursos humanos. E aí, se você não faz parte, comece a fazer. É fundamental. Em algum grupo de WhatsApp você vai publicar: gente, alguém tem um regimento interno para me emprestar? E você vai começar a estudar outros regimentos internos, mas é só nesse momento que isso tem validade, porque aí você compara e você fala: nossa, eu não acredito que eu esqueci deste detalhe. Aí ele faz sentido, porque aí você vai estar completando. Copiar, jamais. Não faça isso com a sua equipe. A sua equipe consegue construir o regimento interno. Sabe qual é o grande ganho da tua equipe estar construindo o regimento interno? Que à medida que eles constroem, eles vão tornando aquela informação sólida dentro deles. Porque você já imaginou decorar um livro de regras? Não é fácil não, né? Mas se eles estão construindo, aquelas informações vão ficando sólidas dentro deles. E aí você passa a ter uma equipe de gestores com o regimento interno na ponta da língua. Por isso que são várias reuniões. Não é tanto porque não dá tempo de fazer em uma. É porque à medida que ele vai crescendo, você vai observando todos os detalhes da empresa, aonde de fato o regimento vai estar atuando. Vai ficar muito mais fácil para eles aplicarem com a equipe de funcionários deles. Mas eu sou sozinho, não tenho ninguém, vou começar a contratar agora. Aleluia! Você está no melhor momento, no melhor dos mundos. Constrói você. Nada de copiar de lugar nenhum. Arregaça as mangas e faça todo o processo.
Esse é o melhor dos mundos. Você já vai começar organizado, você já vai começar com a descrição de cargo, você já vai começar com o regimento interno e daqui a pouco você vai montar talvez um atacarejo, contratar uns 15 funcionários. Esses funcionários já vão chegar com a descrição de cargo pronta, já vão chegar com os contratos prontos, com o regimento interno pronto. Aí é só fazer a integração. Por quê? Depois que tudo está pronto, é o momento de você entrar no processo de integração. Essa integração vai fazer toda a diferença. Você pode integrar novos funcionários utilizando o regimento interno ou reintegrar os atuais. E vai ser o mesmo procedimento, o mesmo processo. É lógico que você não vai dar um livro para a pessoa ler, mas você vai começar com os slides em PowerPoint. Os slides vão ter imagens, vão ter figuras, e esses slides precisam ser bem digeríveis. E você não vai implantar tudo de uma vez. Você vai começar implantando aos poucos. Você pode fazer uma reunião com eles num dia da semana que para você for mais conveniente, geralmente às extremidades, ou sexta ou segunda, e aí você ou pede para todo mundo entrar uma hora mais cedo e paga a hora extra deles, ou pede para todo mundo ficar uma hora até mais tarde. Porque uma hora é o tempo que o nosso cérebro funciona. Depois disso, ele já está delirando em outras coisas, querendo ir embora para casa. Uma hora e meia é o máximo de tempo que você consegue ficar numa reunião com sucesso. Em uma hora, você vai passar os slides, você vai conversar com as pessoas, você vai perguntar a opinião das pessoas sobre aquelas regras. Se eles já são funcionários, você vai perguntar. Se eles estão participando de uma integração, você vai apresentar. E qual é a melhor forma de eu apresentar as coisas para alguém? Qual é? Aqui é um trecho de comunicação. A melhor forma para que você possa assimilar aquilo que eu estou te falando é como? Fazendo perguntas. Até aqui no vídeo que eu não estou te vendo, eu te faço o quê? Perguntas. Porque cada vez que eu te faço uma pergunta, o teu cérebro para, e presta atenção naquilo que eu estou falando. Imagina presencialmente, fazendo perguntas mesmo. E você vai fazer uma pergunta, e vai fazer outra pergunta, e vai fazer outra pergunta, e aí você vai dizer para eles: pessoal, o que vocês acham? Alguns colegas saem fumar, outros colegas não saem fumar, e aí existe uma grande perda disso, e nós não podemos ter essa perda. Nós não vamos abrir mão das 220 horas mensais que nós contratamos. Então você percebe que não é uma pergunta assim aberta, na qual vai virar um duelo entre os funcionários, e aí tem meia dúzia que fuma, e aí tem as pessoas que não querem ficar mal de imagem, né? Não querem danificar sua imagem com aquela meia dúzia que fuma, e já vai virar aquele, né? Aquela confusão toda, aquela confusão de todo mundo começa a falar ao mesmo tempo, e aí as pessoas vão começar: não, porque deixa eles fumarem, coitadinhos, eles precisam fumar, eles são viciados, não é culpa deles. E aí sempre vai ter aquela turminha defendendo. Não faça isso. A ideia é: eu preciso das 220 horas trabalhadas, nós não vamos mais abrir mão das horas das pessoas que fumam, porque não é justo. Se uma pessoa sai para fumar, a outra pode sair para comer chocolate, ela é viciada igual. A outra, ela pode sair por qualquer outro motivo, porque ela também tem vício. A outra é viciada em fazer jiu-jitsu, ela precisa sair para fazer o jiu-jitsu. Não vai funcionar. Então o que vocês dizem é que vocês vão estar apresentando que é necessário que todas as pessoas iguais sejam tratadas de forma igual. E para isso vocês vão fechar, né? E aí eles vão coloca uma área de fumante, coloca uma área de fumante só para a hora do almoço. Eles vão começar a te trazer algumas ideias. Algumas vocês vão poder aceitar, outras vocês não vão poder aceitar, e aí a resposta vai ser sempre a mesma: muito obrigada pela tua participação, e eu vou levar a sua ideia para o comitê que está analisando. E quem é o comitê? Os gestores. Dessa forma não fica pesado para ninguém. Porque se você vira e fala: você tá louco, eu tô falando que não pode fumar, tal, já virou confusão. Ou se você fala: tal gestor que não quer que fume, já virou confusão.
eu vou levar para o comitê que está fazendo a análise. Olha que legal! E aí o comitê, você está anotando tudo? Vai anotando passo a passo. É bem bacana para que você possa realmente implementar, sem se esquecer de nada. Aí você leva e diz que você vai estar levando essa ideia para o comitê. E dessa forma você vai estar instituindo o teu regimento interno. E você vai colocar uma data nele, a data que foi feita a última atualização, e outras atualizações virão. É lógico que aí você vai determinar muita coisa da sua empresa. Você pode fazer o que as grandes multinacionais chamam de dress code, ou seja, o código de vestimenta. Porque é claro que você, mesmo não dando uniforme para as pessoas, ainda assim pode determinar como vai ser a vestimenta. Você pode determinar se as pessoas vão trabalhar de cabelo preso, se as pessoas vão trabalhar podendo usar sandália ou não. Outro dia eu fui numa grande multinacional aqui na minha cidade. Quando eu cheguei na recepção, a moça veio com uma régua que ela queria medir o salto do meu sapato. Por sorte, o salto do meu sapato de trabalho, tinha 5 centímetros. E ela me explicou que ninguém podia entrar na fábrica com o sapato acima de 5,5. Olha só, código de vestimenta. Ninguém, nem visitante, não podia entrar na fábrica com um salto acima de 5,5. E na sua empresa, quais são as regras de vestimenta? Tudo bem para você quando a sua equipe, vamos supor que você tem um comércio e as meninas são todas lá trabalhando de barriga de fora, é calor e o decote lá no umbigo, e aí os maridos chegam, ficam contentes, as esposas já puxam os maridos para ir embora da loja. Pensa bem, qual é o código de vestimenta da sua empresa? Porque é você quem tem o poder diretivo. Você tem o poder de dirigir a sua empresa e tem também o dever de dirigir a sua empresa. Enfim, esse é um item que não pode faltar do teu regimento interno. Você vai montando ele. Se você quiser deixar algum comentário aqui, fazer alguma pergunta, eu vou ter prazer enorme em te responder. O que eu não souber, eu vou perguntar para minha equipe de advogados especializados no direito da empresa e eles vão te responder. Pode ter certeza que eu chego com a resposta até você. Depois que você já tenha feito essa fase de implantação, ele foi finalizado, você passou os PowerPoints com todo mundo que participa da tua empresa, você já está seguro que ele está finalizado. Aí você pode imprimir e os seus PowerPoints você vai utilizar nas integrações. E da mesma forma que ninguém vai assimilar todo um regimento interno de uma vez, na integração é a mesma coisa. Você vai colocar o que tem de mais importante, tudo relacionado com a segurança no primeiro dia. O que está relacionado com o código de vestimenta no primeiro dia. O que está relacionado com o dia a dia, as relações interpessoais, você pode ir deixando para os outros dias. Então você pode até entregar o livrinho impresso para a pessoa, mas todos os dias, durante o processo de integração dessa pessoa, você vai passando informações para ela. E não me venham com essa história de ficar um dia todo passando informações. Eu já vi casos que a pessoa fica o dia todo recebendo informações de integração, terminou a integração, ela não sabe nem onde é o banheiro. Então, seja cauteloso. Se você quer ter resultado, traga as informações aos poucos. É por isso que a homeopatia funciona tão bem. É aquele devagar e sempre, e você tem que trazer todas as informações no mais curto espaço de tempo, porém explicando, detalhando, fazendo perguntas, porque sempre que você faz uma pergunta, o cérebro da pessoa liga e fala: uau, ele está me fazendo uma pergunta, eu tenho que responder. E aí a pessoa automaticamente já se liga em você. E você quer ter resultados, não é mesmo? Você não é o tipo de empresário que quer ter razão. E é assim que funciona. E se a sua empresa é pequena, é você quem vai fazer. E tá tudo bem, fique tranquilo, eu tô aqui e vou te apoiar. Esse regimento interno vai evitar muitas batalhas, pode ter certeza, batalhas infundadas. E a partir dele é muito fácil conduzir a empresa, é muito fácil dar uma advertência, é muito fácil fazer com que as coisas andem e você possa tirar férias. Você tem que cuidar do estratégico da empresa e para isso você não pode deixar um campo de batalha ensanguentado dentro da tua empresa. As pessoas têm que saber
saber o que elas podem e o que elas não podem fazer. Isso cabe ao regimento interno. Agradeço muito o comentário que foi feito sobre o uniforme, porque do uniforme nós conseguimos puxar todo esse vídeo aqui para vocês. Muito obrigada, deixem suas dúvidas. Se você achou esse vídeo importante, compartilhe para que outros empresários não se tornem vítimas da sua própria equipe. E lembre-se, viva com arte. Arte significa atração, retenção de talentos para a sua empresa. Essa é a ideia, porque você precisa cuidar do estratégico, porque sua empresa precisa crescer. Caso contrário, você vai estar aí sempre no operacional e não é essa a ideia. Deixe a sua equipe crescer.